Oitavo ano, aguardo o professor, viu? Aguardo o professor. Certo, professor. Aguardo só aí que eu tava conversando com para você, depois da aula. Pode falar, Beto. A Daísa, mandei aí o link no seu WhatsApp, viu? Sobre essa prova, Davi, vai ser eu acredito que fez o seguinte, vai ser um exercício, tá? Trabalhar. O professor está entrando. Olha aí, o professor já chegou. Boa aula. Bom dia. Bom dia, professor. Tudo bem? Tudo bem com o senhor? Tudo beleza, rapaz. E aí, você fez as provas? Fiz, professor, passei. Passou? Passei. Faz tanto tempo Ah, que a gente não se vê, não é, professor? hã? Faz tanto tempo que a gente não se vê, né, rapaz? Mais de anos. Não é, esse tempo foda, hein? É. Então, a gente vai começar hoje aqui sobre as relações dos Estados Unidos e América Latina, onde ele é a maior potência do mundo e os países que compõem a América Latina é sempre muito questionada. É uma situação ligada a uma dupla vertente, a dominação e a dependência. Como a gente já comentou aqui, os Estados Unidos têm grande influência com os países latino-americanos, onde eles têm uma dependência entre um e o outro. O discurso dos Estados Unidos de igualdade entre as nações contrapõe a sua postura em relação aos países que não participam do mesmo interesse. Então fica uma contradição dos Estados Unidos dizer que existe uma igualdade entre as nações americanas. Onde os Estados Unidos têm um poder aquisitivo maior do que os outros, e os países da América Latina dependem dos Estados Unidos em si. Muitas nações latino-americanas vêm-se diante de um dilema. Para que suas economias apresentem maior desempenho, necessitam aliar-se com as dimensões impostas por Washington. A América Central, essa realidade é maior visível, pois a maioria dos países vive uma relação de dependência explícita dos Estados Unidos. E grande parte delas já foi alvo de intervenções dos Estados Unidos, como eu já disse para vocês, Panamá, Haiti e Cuba, onde Cuba estava tentando implantar o socialismo e foi interrompido pelos Estados Unidos. Então houve conflito entre os Estados Unidos e Cuba quando eles implantou o socialismo. Os Estados Unidos, como é capitalista, não queria nem quer até hoje que Cuba fosse
socialista. Então, houve esse conflito entre eles, onde os Estados Unidos, onde Cuba foi pegar a foi pegar apoio dos países da União Soviética. A América Central corresponde à porção do continente americano, constituído por um istmo e uma porção continental. Então, tem uma parte que é formada por ilhas e outros têm a terra contínua. O istmo é responsável por separar os oceanos Atlântico e o leste ao leste e Pacífico a oeste. Na porção voltada para o Pacífico predomina um relevo acidentado e montanhoso, caracterizado pela cadeia Isabela. Porção Atlântica predomina as terras baixas e planícies. O istmo é formado pelos seguintes países: Guatemala, El Salvador, Belize, Honduras, Nicarágua, Costa Rica e o Panamá. A porção insular, resultado de grande atividade vulcânica e enorme presença coralina, divide em dois arquipélagos, as grandes ilhas e as pequenas ilhas. Região também conhecida como do Caribe, que é banhada pelo Mar do Caribe ou Mar das Antilhas. Nas denominações Grandes Antilhas encontram-se os seguintes países: Cuba, Haiti, República Dominicana, Jamaica e Bahamas, além de um estado associado aos Estados Unidos, Porto Rico. Nas pequenas Antilhas sucedem grandes número de ilhas menores, parte delas independente, encontra outras, continua sob o domínio de diversos países europeus. Entre os mais conhecidos temos São Caetano, que são aí, e Granada, Trindade, Bermuda, e que são os países que fazem parte de uma região das Antilhas, certo? Onde vão constituindo uns conjuntos de ilhas em si. Os países que formam a América Central têm reduzido a população absoluta, porque, como vocês veem, hoje, todos os países compõem a redução da população em si. Os países que formam a América Central têm reduzido a população, porque vocês sabem, eles vão reduzir a população para diminuir o custo do país, onde vai botar em educação, saúde e até os da aposentadoria. Em razão de suas áreas reduzidas, a densidade demográfica mostra elevada, atingindo 110 habitantes por quilômetro. Essa densidade demográfica é calculada pela quantidade de a população absoluta dividida pela área. A região apresenta elevado crescimento vegetativo. Na população, há grande miscigenação entre ameríndios, negros e brancos. Na porção continental, os ameríndios formam grupos bastante numerosos. E nas ilhas predominam os negros. A América Central se caracteriza por apresentar uma das piores distribuições de renda do mundo. Certo? Então, onde existe, são os países ainda subdesenvolvidos.
Com a chegada dos colonizadores no século XVI, os espanhóis iniciaram a busca de ouros e pedras preciosas na porção central do continente americano. A partir de então, organizaram várias expedições para desbravar terras desconhecidas, com o intuito de impedir que estranhos se apoderassem dessas riquezas. O rei da Espanha assumiu o controle da região, estabelecendo a capitania geral da Guatemala. Engloba as terras pertencentes a todo o istmo, as que seriam a partir de então colonizadas e encapadas como propriedade da Espanha, onde ia ter o domínio da Espanha, onde a Espanha ia dominar a riqueza do país em si. Uma das marcas mais significativas da colonização espanhola na região foi a intensa escravidão indígena, empregada como mão de obra no plantio de produtos tropicais, como cana-de-açúcar, banana e cacau. Os colonizadores apropriaram-se das plantações locais de mandioca e batata doce, transformando-os em alimentos de subsistência, associados à agricultura, à pecuária, desenvolvidos nas porções montanhosas do oeste. A extração de prata, principalmente nas regiões montanhosas do atual El Salvador, foi responsável pela grande acumulação de riqueza da coroa espanhola, como a ocupação do território com motivação à extração mineral e o aproveitamento agrícolas monocultor. Os assentamentos humanos eram dispersos e que favoreceu, no século XIX, a divisão da região em diversos pequenos países. Para podermos compreender melhor o grau de desenvolvimento econômico dos países da América, vamos comparar indicadores de alguns deles com o sul do Brasil. O índice de desenvolvimento humano, a renda per capita, a produto interno bruto, né? Onde você vê alguns países, Belize, o seu IDH é 0,720. O PIB era de 19,25. Costa Rica, 60, Cuba, 96, o PIB. Então, vamos comparando em um dos outros. E você vai encontrar a diferença entre um e outro. Onde Panamá e os Estados Unidos. Onde os Estados Unidos prometeu dar a independência do Panamá e, em troca, o Panamá ia ceder para os Estados Unidos construir um canal ligando a parte leste do oeste do Pacífico. Então, os Estados Unidos construíram um canal que ligava a parte leste e oeste do Oceano Pacífico para os Estados Unidos encurtar seu caminho. Então, Panamá, país localizado no istmo da América Central, em particular, destaca-se pelo grande interesse que ele despertou dos Estados Unidos. O Panamá ocorreu no século XIX. Os Estados Unidos buscavam encurtar a distância entre a costa leste e a costa oeste. Para tanto, necessitava encontrar uma rota marítima que consolidasse essa aproximação. A viagem por terra era
indispensável, não apenas pela distância, mas também porque as caravanas eram constantemente atacadas por índios. Ao se fazer um levantamento topográfico da região, isso percebeu que a distância entre a costa leste e a oeste da América, na região do Panamá, era de 80 quilômetros. Comparativamente às outras regiões, a distância do Panamá era de 80 quilômetros. Os Estados Unidos tinham o interesse para encurtar essa viagem. No século XX, no início do século XX, após a negativa do governo colombiano de ceder a estrada aos Estados Unidos e a frustrada tentativa do engenheiro francês de construir um canal na região, o governo dos Estados Unidos patrocinou a independência do Panamá após a Guerra do Istmo Americano de 1898 a 1903. O Panamá transformou num país independente e concedeu aos Estados Unidos o direito de construir o canal, que foi inaugurado em 1914, assegurando-lhe o domínio da região. Então, depois da construção do canal ligando a costa oeste e a leste, os Estados Unidos manteram um poder sobre esta região do Canadá, onde ele encurtava os caminhos. Em 1974, o governo do Panamá negociou com os Estados Unidos a devolução do canal. E a partir de 31 de dezembro de 99, o canal do Panamá passou a ser controlado pelo nacional, ou seja, passou pelo controle do Panamá. Só que os Estados Unidos ainda detêm o controle estratégico da região, administrando a base naval fixada lá. Então, que a base naval é aí para impedir a invasão de outras nações com o canal. E que também não ultrapassa alguns transportes que não seja que vá contra os americanos. Considerando os padrões de embarcações atuais, o canal foi construído no fim do século XIX. Teve sua utilização restrita a barcos pequenos e médios portos. Com 82 quilômetros de extensão, esse canal corta o istmo do Panamá, ligando o Oceano Atlântico ao Oceano Pacífico. Por sua forma em S, o canal limita-se com o Atlântico a oeste e com o Pacífico a leste, invertendo a orientação usual. No ano de 2016 foi inaugurado um terceiro canal, com um conjunto de eclusa, unido aos outros dois já existentes, o que permitiu o trânsito de embarcações 3 vezes maiores. A ampliação do Canal do Panamá representou até então a maior obra de engenharia do século XXI. Então, esse canal foi construído pelos Estados Unidos, onde o terreno foi cedido pelo o Panamá. Daí os Estados Unidos patrocinou a independência dele. Então, o Panamá ficou independente da Espanha, onde a Espanha foi colonizada, como a gente já viu aqui, onde o Panamá foi colonizado pela Espanha. Então ele se torna independente, mas para isso
ele cede o terreno aos Estados Unidos, né? Então ele se torna independente. Então tem Cuba, como você viu na prova, que é um país socialista, se eu não me engano, eu botei essa pergunta na prova. Quem acertou isso? Essa pergunta. Oi, professor? É, João Victor. Quem acertou a pergunta que eu perguntei, qual é o país socialista da América? Quem foi que acertou? Quem Acho que botou era Cuba? acertei. Quem botou Cuba acertou. Eu coloquei. Você tirou quanto na prova? Eu Hein? também coloquei Cuba. Eu não me lembro. Eu não me lembro, eu tirei 8 ou 9. Quem tirou 8, errou 2. E são 10 questões. Quem tirou 9 só errou 1. Então, aí, Cuba, localizada estrategicamente na entrada de Golfo do México, distante pouco mais de 160 quilômetros dos Estados Unidos. É o único país socialista do continente americano. O socialismo vocês ainda vão estudar no 9º ano e até no ensino médio. É o sistema econômico que não tem propriedade privada. Ou é coletiva ou é pública. Certo? Formado por uma sucessão de pequenas ilhas, tendo como... Diga, Micael. Falei nada, não. Não? Ah, porque tremeu aqui a sua tela aí. Ah, beleza. Formado por uma sucessão de pequenas ilhas, tendo como principais a ilha de Cuba e a ilha de Pinos. O país apresenta relevo predominante plano. Ou seja, o relevo de plano de Cuba é dominado de planície. É uma área plana onde fica aí. O clima cubano é subtropical. Se eu não me engano, eu também perguntei isso na prova. Com temperatura média aos 25 graus e um regime de chuva concentrado entre os meses de maio a outubro. E a atividade turística é beneficiada pela sequência de belíssimas praias e grande preservação natural. Desde o século XVI, Cuba fez parte dos territórios coloniais sob o domínio espanhol. Nesse sentido, sua história assemelha às dos diversos países da região. Entretanto, após sua independência, o país deixou de ser colônia espanhola e transformando-se em área de influência direta dos Estados Unidos na região do Caribe. Conhecer um pouco da história de Cuba auxilia na compreensão das dimensões do poder dos Estados Unidos sobre a região do Caribe e que evidencia a estratégia dos Estados Unidos para garantir o que estabelecia a doutrina Monroe, a América para os americanos. Só que essa América não só foi para os Estados Unidos, né, onde foi beneficiado com o lema imposto pelo presidente americano, certo? Então, considerada a porta de entrada para o Golfo do México e estando muito próximo à região da Flórida, dos Estados Unidos e a ilha de Cuba, foi alvo de interesse dos Estados Unidos desde o início do século XIX. As preocupações dos Estados Unidos pode ser comprovada ao se considerarem as ideias expressas pelo secretário do Estado. Então, isso daí houve esse conflito entre Cuba e os Estados Unidos. E a principal disso é que Cuba não aceitava que implantar o socialismo quando foi implantado. E os Estados Unidos não queriam que ele se tornasse socialista. E daí houve o conflito em si. O grande estupim de uma guerra aconteceu quando uma explosão fundou o encoraçado dos Estados Unidos
ancorado no porto de Havana, mantendo cerca de 2.060 pessoas. O governo dos Estados Unidos, pressionado pela população, acusou os espanhóis de bombardear o navio. A guerra foi declarada em abril de 1898 e os oficiais dos Estados Unidos receberam ordens para se prepararem para uma invasão, não apenas em Cuba, mas as ilhas espanholas do Caribe, do Pacífico. Iniciava a expansão dos Estados Unidos na América, que ambos os países da América se tornaram independentes, que era a colônia de Cuba, colônia da Espanha, eles foram invadidos pelos Estados Unidos, onde os Estados Unidos inicia a sua expansão aqui na América. Então, houve toda essa expansão dentro do território. Representou a obrigação de acordo imposto a Cuba ao termo da ocupação dos Estados Unidos. Fica da Constituição cubana os seguintes parágrafos. Cuba não podia fazer nenhum tratado com potência estrangeira sem a permissão dos Estados Unidos. As finanças públicas de Cuba deveriam ser supervisionadas pelos Estados Unidos. Os Estados Unidos teriam o direito de intervir na ilha quando julgasse necessário. Proibir qualquer governo futuro questionar o que havia ocorrido durante o período de ocupação. Os futuros governos obrigavam a dar continuidade ao controle de doenças no país. Deixavam em suspenso o controle sobre a ilha dos Pinheiros. Concediam aos Estados Unidos o direito permanente de estabelecer base militar na ilha, instaurando na porção leste a base até hoje em poder dos Estados Unidos. O de Guantanamo, até hoje no poder dos Estados Unidos. Só que nesse período foi onde Estados Unidos, o Estado associada tem uma base de Cuba, uma base da União Soviética na região. A partir desse período, Cuba transformou numa extensa período desse poderoso vizinho. Grande parte de suas terras passou por mão e latifúndio dos Estados Unidos. Na porção norte da ilha, enormes hotéis foram construídos com o intuito de atender às famílias dos Estados Unidos que para lá se dirigiam. Durante as férias de verão, empresas dos Estados Unidos atuavam em quase todos os setores estratégicos, como a indústria, comércio, distribuição e refino de petróleo. Os governos que se seguiam eram amplamente favoráveis à intervenção dos Estados Unidos, valendo os 2 parágrafos constitucionais e do apoio de Washington. Perpetuavam-se no poder. O que a gente vai comentar agora, os Estados Unidos, quando o povo começou a fazer um movimento revolucionário para implantar o socialismo, toda a empresa dos Estados Unidos passou a pertencer ao governo de Cuba, porque não aceita propriedade privada, ou é Cuba, ou é coletiva. Então, em 1950, apresentado profundas desigualdades sociais, o país era governado pelo ditador Fulgênio Batista. Isso, quem governava Cuba era Fulgênio Batista. Liderado pelo Fidel Castro, iniciou um movimento nacionalista, contrário à manutenção da influência dos Estados Unidos e do governo de Fulgêncio Batista. Então, Fidel Castro provocou um movimento para ir contra o governo de Fulgênio Batista, que era aliado dos Estados Unidos.
apoiado por camponeses e pelos povos da periferia urbana, quer dizer, os povos que moravam na cidade, nas pequenas cidades, nos finais da cidade, o movimento revolucionário liderado por Fidel Castro e pelo assumiu o controle total do país em 1º de janeiro de 59, instalando um governo nacionalista de base popular. Em sua primeira medida, o presidente Fidel Castro efetivou a reforma agrária, quer dizer, dividiu as terras do campo para os agricultores. Nacionalizou as empresas e refinarias de petróleo em mão dos Estados Unidos. Então, todas as empresas americanas que estava dentro de Cuba passou a pertencer a Cuba. Então, os Estados Unidos, os empresários dos Estados Unidos perderam suas empresas para Cuba, que ela foi nacionalizada. E a refinaria de petróleo. As atitudes populares do governo recém-repossado foram contestadas pelos Estados Unidos, que a partir de então rompeu os custos comerciais de compra de açúcar cubano, com o auxílio da Central de Inteligência. Os Estados Unidos passaram a financiar movimentos de dissidentes, com o intuito de desestabilizar o governo revolucionário. Diante de tal situação, a União da República Socialista Soviética, com propostas políticas e socioeconômicas, que se propunham dos Estados Unidos durante a época da guerra, aproximou-se do governo cubano, firmando acordos comerciais. Aí não bota aí não, tá molhado o corpo. Tá molhado. Aí daí foi financiada. Aí esse financiamento, o movimento de dissidentes foi em tudo de desajudar o governo revolucionário. Diante de tal situação, a União Soviética, com proposta política e econômica, que se apoiar os Estados Unidos durante a Guerra Fria, aproximou-se do governo cubano, firmando acordos comerciais favoráveis aos projetos revolucionários. Então, a União Soviética entra e faz um acordo com Fidel Castro para apoiar, para implantar o socialismo, que a União Soviética era a contrária aos Estados Unidos, onde contribuiu para implantar o socialismo. A União Soviética, interessada na localização estratégica da ilha de Fidel, comprometeu-se a comprar o açúcar cubano por preço de mercado, como se prontificou a vender a Cuba petróleo a preços baixos de mercado. Tais investimentos indiretos foram fundamentais para o sucesso das medidas sociais adotadas pelo governo revolucionário. O resultado social é visível até hoje. Os indicadores sociais cubanos, como educação, saúde e moradia, são comparáveis aos de uma nação desenvolvida. A ruptura dos Estados Unidos com Cuba foi considerada um dos maiores erros estratégicos cometidos pelo governo dos Estados Unidos durante o período da Guerra Fria, pois fez com que o movimento cubano, até então nacionalista, se tornasse socialista, aproximando do maior rival na época, a União Soviética. Após a desintegração da União Soviética, processo que se iniciou em 1989 e consolidou em 1991, não mais interessava para manter vínculos com o governo cubano. O soviético, já bastante debilitado, suspendeu o auxílio a Cuba, que já foi no fim da União Soviética, quando ela deixa de ser socialista. Aí Cuba entra
em crise, porque não recebeu mais o apoio da União Soviética, que deixava de ser socialista. Então, quando ela deixa de ser socialista, ela não interessava mais em investir em Cuba. A manutenção do embarque por parte dos Estados Unidos e as expressões designadas por refugiados cubanos da Flórida comprometeu o futuro do socialismo em Cuba. Bastante isolada, Cuba enfrenta sérias dificuldades para abastecer seu mercado interno e movimentar sua economia. Contudo, durante muitos anos, principalmente com a saída de Fidel em 2008, após 49 anos no poder, o governo cubano tem adotado medidas econômicas para tentar aumentar sua competitividade no mercado internacional. Dentre elas, destaca a abertura gradual para o retorno à propriedade privada, investimentos maciços no turismo, abertura para investimentos estrangeiros e maior qualificação da mão de obra do país. Em 1900, o cubano estabeleceu com o governo brasileiro o programa Mais Médicos, por meio do qual o governo brasileiro constatava médicos cubanos que trabalhassem em municípios do interior e periferias das grandes capitais brasileiras. Com isso, cerca de 15 mil profissionais migraram para o Brasil. Em 1919, o governo brasileiro lançou o programa Médicos pelo Brasil, substituindo ao governo Mais Médicos. Então, onde vocês viram, aqui existia médico aqui dentro do Brasil vindo de Cuba. E daí, consolidaram como socialista, onde recebeu a ajuda da União Soviética. Quando isso vai caindo, eles sofrem. Certo? Então, teve Haiti também, é um país da América Central que sofreu invasão dos Estados Unidos. Então, localizado no Caribe, vizinho a Cuba, o Haiti ocupa a porção oeste da ilha de São Domingos. Segunda maior ilha depois de Cuba, a qual divide com a República Dominicana. Localizada a leste, apresenta uma população majoritariamente negra, resultado da ocupação colonial francesa, que fez da ilha um centro de expansão de atividade agroaçucareira com enorme utilização de trabalho escravo. A história do Haiti é entremeada de golpes e contra-golpes. O país sofreu a ocupação dos Estados Unidos de 1914 a 1934. Em 1957, assumiu o poder o médico Francisco Dovelli, conhecido como todos como Papa Doc. Ditador que dominou o país e se proclamou presidente vitalício. A família Dovelli controlou o poder por meio da força, usando uma política bastante eficiente, conhecida como torture. Após a morte, assumiu seu filho Jean Claude, que também se proclamou presidente vitalício. A violência do ditador durou até 1986, quando protestos populares e conflitos violentos fizeram Dog fugir para a França. Após sua renúncia, assumiu o poder uma junta de governo que proclamou uma nova Constituição, determinando eleições livres. Então, uma ditadura onde o poder vitalício você vem está ali até a morte. Né?
e quase hoje não, e nem país não existe mais. Hoje existe mais a democracia, onde são eleitos pelo povo, através da eleição. Os conflitos entre lideranças políticas foram responsáveis pela suspensão das eleições por 2 vezes consecutivas. Até que em 16 de dezembro de 1986 foi eleito o padre Jean Bem. As divergências políticas, contudo, levaram à deposição de Aristides por um golpe militar liderado pelo o comandante Raul Seixas. Em setembro de 1992, Aristides, sem garantias internas, exilou-se nos Estados Unidos. Os países americanos reunidos na Organização dos Estados Americanos enviaram representações para tentar conseguir alguns acordos das mãos obter êxito. Os Estados Unidos decidiram impor sanções econômicas ao Haiti, que afetaram durante a vida da população mais pobre. O Haiti depende da importação de alimentos e exporta basicamente artesanato e café. O resultado do embarque foi desastroso para a economia do país. Então, após 2 anos de tentativas infrutíferas por ajuda militar, os Estados Unidos propuseram ao Conselho de Segurança da ONU que o país fosse invadido. Tentou grande onda de refugiados, denominado Brasileiro, que se lançava ao mar rumo ao litoral da Flórida. A invasão